eu vim aqui mostrar alguns livros. Então vamos começar. Esse daqui é um livro que todo mundo conhece, A Festa no Céu. A Festa no Céu é um conto da tradição popular, da tradição oral. Então, existem os mais diversos recontos, as mais diversas adaptações. E você pode pegar a essência da história, você lembra, né, da essência da história, e fazer a sua adaptação dela. A Festa no Céu é uma história muito bacana de se contar. Tem ela em poesia, em cordel, né? Tem ela... Gente, são inúmeras possibilidades de se utilizar. Esse livro aqui, O Tesouro das Virtudes para Crianças, ele é um livro que ele é organizado pela Ana Maria Machado, né? E ele tem diversas histórias, desde histórias da tradição popular, né, da tradição oral, como poesias, alguns deles têm até parábolas, né? Então, são histórias também muito bacanas para se trabalhar com crianças e, a depender das histórias, com qualquer tipo de público. Temos também, não é exatamente o livro O Trenzinho do Nicolau, né? Mas Ruth Rocha. Ruth Rocha, ela tem um acervo muito vasto na literatura infantil, né? Ruth Rocha é a musa da literatura infantil. Então, eu indico diversos livros dela. Tem um que é muito bacana de se trabalhar com os pequenos, que é o Bom Dia, Todas as Cores. E no Bom Dia Todas as Cores, né, o camaleão, que parece que não tem assim opinião própria, um amigo fala que a cor dele não tá muito legal, que tinha que ser outra cor, ele vai e muda de cor. E isso é muito legal para trabalhar essa questão das cores com a criança, e você pode usar alguns recursos visuais bem legais que eu vou mostrar na aula de recursos visuais, tá bom? Esse livro aqui, O Virou Bicho, do Hernani Só, são narrativas do folclore. Ele fez algumas adaptações de algumas histórias da tradição oral. São histórias muito legais. Histórias do folclore, gente, histórias da tradição oral, pra mim são histórias incríveis, são histórias maravilhosas realmente, né, que tem coisas muito fantásticas, assim, seres sobrenaturais, e algumas não, algumas realmente são pessoas e tudo mais. E eu te indico buscar também essas histórias da tradição oral. Esse livro aqui, Contos Populares do Brasil, do Silvio Romero, está recheado de histórias dessa tradição, dessa nossa tradição oral, das 5 regiões brasileiras. Então, é um livro vasto de histórias. E assim como o Silvio Romero, Luiz da Câmara Cascudo é outro que eu indico que você busque histórias dele. Eles fazem recolhas, né? Eles fizeram bastante recolhas dessas histórias da tradição oral. E tem um autor que está vivo, que é o Marco Aurélio, que é outro monstro nessa área também dessas recolhas. Então, indico que você vá também em busca desses autores. Esse daqui é o Rouba Livros, da Ellen Docherty. E é um livrinho muito bacana, porque tipo, você tem nele também, não vou mostrar todas as ilustrações, mas tem nele também algumas ilustrações bem legais, então você consegue fazer uma interação bem bacana com as crianças. E ele fala de um bichinho que ele gostava muito de ler, mas ele acabava roubando os livros dos outros. É bem legal a história. O clássico João e o Pé de Feijão. Temos aqui Festa no Céu de novo. Agora esse daqui é recontado pela Ana Maria Machado, aquele outro é pela Ângela Lago. Esse daqui é o Por Favor, Eleonor, que fala de uma meninazinha que ela era muito espivitada e vivia aperreando o irmão, e o irmão não gostava muito disso, mas é bacana falar dessa relação entre irmãos. E também tem umas ilustrações bem legais. Opa. Temos aqui Ilan Brena. Gente, eu acho assim que o Ilan Brena é um autor maravilhoso, porque ele tem histórias tão legais, tão bacanas até de se contar, que eu indico demais vocês conhecerem mais a fundo as obras desse autor. E esse daqui é o Conversa para Pai Dormir. É uma história muito engraçadinha, porque o pai quer que a filha durma e ela não quer dormir e fica inventando várias coisas. Esse daqui
Na verdade, vou mostrar logo aqui esses dois livros. Esses dois livros aqui são do Ricardo Azevedo, e ele também é um outro cara, tá aí. Falei do Marco Aurélio, falei do Silvio Romero, falei do Câmara Cascudo, não posso deixar de falar do Ricardo Azevedo, que também tem esse trabalho de recolhas de histórias da tradição oral. E ele tem histórias que são muito engraçadas, sabe? Tem histórias de assombração que também são engraçadas, assim, ele trabalha muito bem nessa área. Essa história aqui, O Nariz Curioso, é a história de um menino que ele tinha um nariz, só que ele não gostava muito de tirar as coisas não, pra tudo ele torcia o nariz, sabe? Então o nariz dele vivia infeliz e o nariz acabou querendo conhecer outros ares, né? Conhecer outros aromas e saiu da cara do menino. É uma historinha bem engraçadinha. Vocês também podem contar histórias de assombração. Histórias de assombração são bem legais para contar para crianças pequenas. Claro, não pode ser aquelas histórias assim de assustar demais, mas que tem assim um certo suspense, que deixa a criança naquela expectativa, né? Mas que não assuste demais, tá bom? É uma coisa também bacana de se contar. Esse livro aqui é o livro da Princesa que Tudo Sabia, Menos Uma Coisa. É uma história muito legal, da Rosane Pamplona. Ele fala sobre uma moça, uma princesa, que ela era muito inteligente. Eu falo que ela tinha uma grande biblioteca dentro da casa dela, no castelo dela. Por isso, ela lia muito, então ela era muito inteligente. E um dia o pai pede que ela se case, né? Os pais querem que ela se case porque eles querem ter um netinho. E ela diz que não quer se casar, mas o pai diz que ela tem que casar, porque ele quer esse netinho. Aí ela fala assim, tá bom, me caso, mas só com aquele que me fizer uma pergunta que eu não souber responder. Aí vai um bocado de príncipe na casa dela, lá no castelo, e vai se desenrolando a história, é bem legal. Essa história aqui, tem até outra que é parecida, não tô achando agora, depois eu mostro pra vocês. Essa história aqui é O Maior Nabo do Mundo, é uma história recolhida também da tradição oral, contada pelo Celso Sisto. Ela é uma história de repetição. O avô vai colher o nabo não quer sair, aí ele chama a avó, aí mesmo assim, puxa, os dois puxando, o nabo não sai, aí chama a neta, chama o cachorro, chama até o rato e depois conseguem tirar. Aqui temos uma história da Bia Bedran. Gente, a Bia Bedran é uma exímia contadora de histórias. Então eu indico para vocês que vocês conheçam as obras literárias da Bia Bedran, mas também vão lá no YouTube dela, tem muitas histórias que vocês podem de repente gostar, né, delas para contar. São muito boas as histórias. Essa daqui é uma história bem adaptada da Sopa de Pedra, que fala do Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes é um personagem, né, da nossa tradição, que ele é muito esperto. Então, na Sopa de Pedra original, ele chega, né, na casa da mulher, aí diz que quer fazer uma sopa de pedra, só que aí começa a pedir uns legumes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final ele engabela a mulher e consegue, né, comer lá a sopinha dele. Aqui na Sopa de Pedra são crianças que não gostam de comer vegetais, legumes, essas coisas assim. Aí chamam o Pedro Malas Artes para poder ajudar nesse problema, né? Aí ele diz que vai fazer uma sopa de pedra, só que aí ele pede para as crianças recolherem todos os tipos de pedras, mas que também precisa dos legumes para dar uma cor. E é bem legal. Nas histórias da Bia Bedran, geralmente tem essa pegada de musicalização, tem alguma musiquinha, então também é muito bacana de serem contadas. Essa história aqui sempre me faz chorar. É a história da árvore generosa, de um menino que ele tem essa árvore como amiga, só que aí, né, conquanto ele vai crescendo, os interesses vão mudando, né, então, assim, a árvore dá tudo que ela pode dar pra ele, sabe, é triste e interessante, traz muitas reflexões. Não diria propriamente que é um livro para criança, né, não sei se a criança ela consegue compreender, mas a gente também não deve duvidar da capacidade das crianças. A gente tem que respeitar a capacidade das crianças, porque elas são incríveis. Esse aqui é o Lúcia Já Vou Indo. É uma história muito engraçada de uma lesma, que ela sempre é convidada
para as festas, mas a pobre réia anda tão devagar que nunca consegue chegar a tempo. Aí teve a última festa que ela foi convidada, levou muito tempo para chegar lá. Quando chegou, não tinha mais festa. Aí resolveram fazer a festa na casa dela mesma. É bem legal. E se atentem sempre para as ilustrações dessas histórias. Essa história aqui, gente, é muito fofa, mas ela é melhor para ser utilizada apenas com um livro. Vou já mostrar por quê. O ratinho, o grande morango vermelho maduro e o grande morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. É um livro que é do Don e da Audrey Wood. Eles têm esse tipo de livrinho, assim, são bem bacanas e as ilustrações são muito bonitas. Eles são os mesmos autores da Casa Adormecida. Não sei se eu tô com ela aqui, mas a Casa Adormecida é uma história bem conhecida. E as ilustrações, gente, são muito legais. Então você pode fazer essa interação com as crianças utilizando esse livro, essas ilustrações e fazer essa mediação da leitura mesmo, certo? Porque ele é um livrinho muito, muito, muito bacana. Temos aqui também a outra história da Chapeuzinho Vermelho. Existem muitas histórias com o lobo, onde o lobo ele é mau, mas também é legal a gente pegar aquelas histórias em que o lobo dá essa reviravolta, em que o lobo não é tão mau assim quanto se imagina, né? Quanto se está no imaginário de todos. Então, nessa história, conta a história de uma menina que ela tá entediada. Aí a mãe dela disse pra ela ir na casa da avó, levar umas coisas. Ela, ai, de novo. Aí a mãe, de novo. Aí ela vai. No meio do caminho ela encontra o lobo pergunta pra onde é que ela tá indo. Aí ela está indo pra casa da vovó. Aí nisso ela conta a história da Chapeuzinho Vermelho e tudo mais. Aí o lobo fica um pouco indignado de saber que o lobo da história era mau. Por que ele não precisava ser mau? Aí daí vai se desenrolando a história, é bem legal. Essa história aqui, Léo e a Baleia, é a história de um menino que ele encontra uma baleia encalhada na praia e leva a baleia pra casa. E fala assim um pouco, ele fica com medo de o pai descobrir que a baleia tá lá na banheira da casa e tal. Aí fala um pouco dessa relação de pai e filho, solidão. A Zebrinha Preocupada é um livro que fala sobre preconceito, né? Porque a zebrinha ela tinha as listras na horizontal e todas as outras tinham a listra na vertical. Aí tipo as outras ficavam zombando dela. Aí ela conhece uma girafa que também tinha as pintinhas diferentes, né? E fala sobre essa diversidade, que ser diferente não tem problema nenhum. Esse aqui, Mamãe é o Lobo, mais um livro do Ilan Brennan. Fala da relação, né, família e tudo mais, é bem legal. Esse aqui, Mãe é muito legal de contar, gente, esse livro. E acho que as mamães se identificam. Outro livro do Ilan Brennan, Papai é Meu, fala de duas meninas que amavam tanto o pai que acabaram rasgando ele no meio porque não sabiam compartilhá-lo. O presente mais importante de todos fala de uma menina que ela ganha um irmãozinho e quer muito dar um presente para ele, pois onde ela mora, quando a criança nasce, ela ganha vários presentes. E ela não sabe o que dá pro irmãozinho e a avó diz para ela dar amor. Só que ela não sabe o que é o amor, então ela vai em busca de saber o que é esse presente tão importante, o presente mais importante de todos, chamado amor. Esse daqui é a história da princesa que bocejava o tempo todo. É uma história muito legal. Também tem umas ilustrações bem legaisinhas, mas são ilustrações bem simples, mas são bem bacaninhas. E ele fala de uma princesa que ela bocejava o tempo todo. Os pais dela não sabiam por quê, mas o que faltava na vida da menina era animação. Ela estava muito, muito, muito entediada porque ela não tinha amigos. É bem legal. Esse daqui da ponte fala de um dia em que um urso bem grandão e um gigante se esbarram no meio da ponte. Deixa eu mostrar aqui. Eles se esbarram no meio da ponte. A ponte ela é muito estreita e não tem como eles dois passarem. Então eles brigam um pouquinho, mas acabam chegando num consenso. É uma história muito bacaninha também.
Tá aqui o Pedro Malas Artes, que eu falei pra vocês. Aqui tem várias histórias do Pedro Malas Artes que vale a pena conhecer. Tanto esse personagem quanto outros personagens dessa nossa tradição oral. O Grande Rabanete, a gente falou ali do... Agora esqueci o nome do nabo, tá aqui, o maior nabo do mundo, né? Do Celso Sisto, o maior nabo do mundo. Esse aqui é o Grande Rabanete. O nabo... acho que é um legume, né? É o legume original da história, certo? Mas a Tatiana Belin que trocou por rabanete porque ela disse que não gostava de nabo. Não tem problema, são histórias que podem ser adaptadas, que podem ser modificados, esses pequenos elementos. Pequenos, ela trocou um legume pelo outro, não tem problema. E aqui é a mesma coisa, só que com as palavras dela, né? O vô plantou um rabanete, o rabanete cresceu demais, quando ele foi tirar não conseguiu, aí foi chamando a avó, chamou o cachorro, chamou o gato, chamou o rato, a neta, todo mundo. Aqui fala do livro mágico, né, de um elefante que não conseguia dormir, aí deram um livro pra ele, pra que ele conseguisse, né, pra que ele viajasse nas histórias e conseguisse dormir. E aqui, pra encerrar essa lista, temos o Boris Salva o Dia, que é a história do Boris, um ursão, que tá numa escolinha lá com vários amigos, eles vão fazer uma peça, só que aí eles convidam a professora Quá-Quá, só que no dia da peça, a professora Quá-Quá e os patinhos e alguns ratinhos ficam presos na lama, lá no tratorzinho dela, aí ele vai salvar eles para que eles possam assistir à peça. É uma história também muito legal e tem umas ilustrações muito, muito bacaninhas também. São ilustrações bem típicas da ciranda cultural, que é a história desse livro. Eles estão com um projeto gráfico bem mais bonito hoje em dia, assim, tá muito bom mesmo. Então, assim, essas, meu povo... Essa daqui é a caixa Cascudo de Histórias. Eu comprei há muito tempo atrás com o grupo Estação de Teatro. Não sei se tem à venda e tal. Mas, assim, vale muito a pena. São algumas historinhas também, gente. Eu tô falando aqui muito da tradição oral porque a gente consegue pegar muita, 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 muita coisa mesmo da tradição oral. Então aqui, ó, o Cágado e a Festa no Céu, né? Então, assim, essas histórias, elas têm muitas, muitas versões, né? Algumas coisas diferem uma coisinha ou outra, mas a essência delas é sempre preservada. Então, elas têm uma imagem na frente, né? E a história atrás. São muito legais também de serem contadas. Ainda tem muitas histórias do nosso folclore também, que são principalmente contadas na época, né, em agosto, no dia do folclore, mas que você pode, gente, contar ao longo do ano. Tem as 1001 Noites, histórias das 1001 Noites, que são muito bacanas também. E por aí vai. O repertório, minha gente, as histórias são muito vastas, sabe? É incrível o quanto nós temos histórias jogadas aí pelo mundo. Essas histórias que eu mostrei pra vocês são histórias que eu gosto de contar, que eu acho muito bacana de contar. Pode ser que você não goste de um ou de outro, ou de nenhum desses, mas são apenas ideias. Mas eu queria que vocês tivessem também uma coisa em mente. Fujam daquelas histórias que, tipo assim, eu vou contar uma história sobre medo. Aí eu vou contar uma historinha que fale exatamente sobre o medo. Tem que ser sobre o medo, tá entendendo? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Mas ela fala de medo, medo, medo mesmo, assim. Não é uma coisa que tem todo um enredo, toda uma história para que ela chegue sutilmente nessa questão do medo. Mas tá ali, é taxado. Tá entendendo? Taxado. O nome da história é Medo. Aí só tem frases assim que, tipo assim, fica até chato de contar a história. Fujam dessas histórias assim. Peguem histórias que tenham um enredo legal e que consigam envolver a criança naquela temática que ele pretende passar. E que a criança ela consiga se envolver naturalmente e até se identificar com aquilo a ponto de querer conversar sobre aquele enredo, sobre aquele livro, sobre aquela história. A gente não precisa forçar a participação da criança também nessa questão de, depois de falar, de contar a história e forçar a participação da criança.
Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse. A formação do repertório é algo muito, muito, muito particular. É de cada um. Porque tem histórias aqui que pode ser que não façam parte do seu repertório futuramente porque você não gostou dessa história. E tá tudo bem. Como eu já falei, nosso mundo é um mundo amplo de histórias. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui da aula, tá bom? Sobre esse tema, que aí eu respondo pra vocês. Então, um beijo no coração. Tchau, tchau!